Olá, bom, meu nome é Carlos Andrade, eu sou psicólogo clínico, tenho especialização em gestalterapia, tenho pós-graduação em sexologia clínica e atualmente estou fazendo especialização em análise bioenergética. Então vou tentar responder as três perguntas que vocês mandaram para mim, né? Vamos ver aqui. Sobre o manejo do grupo. Aqui está pedindo como você conduz o grupo para que os membros saiam de histórias externas e comecem a se envolver emocionalmente entre si no aqui e agora da sessão. Bem, veja só. Essa especialização que eu estou fazendo, ela mexe basicamente com grupos, né? Então, na realidade, eu estou começando a trabalhar com grupo agora. A psicólogo normalmente trabalha, quem é psicólogo clínico, né, trabalha com pessoas, com indivíduos, e muitas vezes eu trabalho também com terapia de casal. Então, assim, eu não tenho essa vivência de grupo assim não, né? Então, essa especialização que eu estou fazendo, ela é muito focada no grupo. Então, né, numa das últimas disciplinas, a gente foi incluído, né, foi pedido que a gente formasse grupos e trabalhasse em cima desses grupos, né, para exercer a teoria. Então, eu estou trabalhando atualmente com um grupo de professores que tem passado por um processo muito forte de burnout. E como é que a gente trabalha nesse grupo? A gente tem que estabelecer metas, né? Então, assim, é um grupo coeso no sentido de que eles têm os mesmos problemas. Assim, são professores da rede pública que estão trabalhando sem estrutura nenhuma, e isso causa um desgaste emocional que vai que eles vão somatizando no corpo, que eles estão sentindo emocionalmente. Então, assim, basicamente, né, a gente estabelece uma meta, né? A gente faz com que eles se apresentem, que eles se conheçam. A gente já está no terceiro encontro de 4, né? A gente vai finalizar no final desse mês. Então, o que é que acontece? A gente faz umas dinâmicas a princípio, né, na primeira sessão, não, no primeiro encontro, a gente se conhece, a gente se apresenta, né, a gente diz qual é a meta, né, qual é a função desse grupo em especial, que a gente chama de grupo de movimento. Porque é através do movimento entre as pessoas que a gente descobre como lidar com essa exaustão emocional. Então, a princípio, meta. A meta da gente, e isso aí se expõe a qualquer grupo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter uma meta clara e apresentar para o grupo essa meta, a missão que a gente tá tentando, né, com o grupo, e a gente explica mais ou menos como é que funciona. Tudo tem que ficar claro, porque se não ficar claro, as pessoas não participam. Porque a princípio eu percebi que tem uma resistência, claro, né, porque as pessoas não se conhecem, né, não conhecem a gente nem a gente conhece elas. No meu caso, eu conhecia metade do grupo porque eu atendo metade deles, né? Então, eu atendo muito professor. Então, é isso. A princípio, tem que ficar claro, tem que ficar definido as metas, né? Tem que ficar definido a missão. E, em cima disso, a gente vai trabalhando, né? A gente vai se colocando e as pessoas vão se colocando no decorrer do processo. Vamos ver. A segunda questão é sobre as funções do terapeuta. Quais são, na sua experiência, as principais tarefas do terapeuta dentro do grupo para facilitar o autoconhecimento e a mudança relacional dos pacientes? Bom, a minha experiência é basicamente de psicólogo clínico, né, com as pessoas. Mas assim, num grupo de pessoas, a gente tem que respeitar as individualidades de cada um, porque elas vão se apresentando. Então a gente não pode destacar muito uma subjetividade. A gente tem que tentar, na medida do possível, colocar todo mundo numa mesma vibe, digamos assim. Então a gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai administrando, né, o que vai acontecendo, porque na psicoterapia e na dinâmica de grupo também, o que é muito forte é o inesperado. Então a gente às vezes planeja, às vezes não, a gente sempre planeja os encontros antes, né? Porque a gente tem que ter uma base, a gente tem que ter uma noção de como a gente vai agir. E a gente tem que ter muito comprometimento, tem que exigir comprometimento das pessoas, respeito ao horário, o respeito ao espaço de cada um. Então tudo isso tem que caber no contrato, o contrato tem que estar muito firme para poder
a gente trabalhar em cima dessas diferenças, que tem muitas, né? Então, assim, à medida que você trabalha com mais de 5 pessoas, isso aí já gera conflito, a gente administra conflito, a gente administra os silêncios, né? Porque tem momentos assim que a gente trabalha, a gente da bioenergética é uma psicoterapia corporal, então a gente trabalha basicamente com o corpo. Então, assim, tem movimentos, tem exercícios que a gente propõe e que muita gente não fica desconfortável. Então, a gente deixa claro que esses movimentos que a gente propõe, eles sejam executados no limite de cada um. Se a pessoa chega no limite e não consegue, então para. Mesmo que aquela pessoa, a outra pessoa que esteja próxima, mesmo que ela vá embora, assim, que ela continue, mas se a pessoa não estiver confortável com aquele movimento, com aquele exercício, ela para. E à medida que todos param, a gente, né, discute o que foi que aconteceu, os sentimentos têm que ser explorados, né? Porque a emoção, ela leva para o corpo e o corpo leva para a emoção. Não existe essa separação, né? A gente não trabalha só a mente, não. A gente trabalha também o movimento, porque a gente é movimento, né? Então tudo está conectado. Então eu me lembro muito de Roger, né? Porque na faculdade o meu estágio foi da CP. Então eu acredito que a gente tem que ter congruência com a gente mesmo, né? A gente tem que estar adequado, né? A gente tem que estar firme nas nossas posições, a gente tem que ter um caminho, e tem que respeitar o caminho que a gente tem que respeitar o caminho dos outros. Então a gente tem que ser congruente com a gente e tem que aceitar que os outros também, cada um tem a sua especificidade. Então, assim, respeitar a subjetividade de cada um, basicamente. E também tem a empatia, né? Para você trabalhar tanto individualmente como em grupo, porque às vezes às vezes não, normalmente o grupo tem uma personalidade, assume uma característica. Então, por exemplo, os professores, eles têm uma linha em comum. Então a gente trabalha de maneira empática, a gente entende, porque para a gente tratar individualmente ou em grupo, a gente não pode julgar, né? Porque cada experiência, cada vivência é única, então a gente não é a vida da gente, a gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa, mas sabendo que aquilo é da pessoa. Então a pessoa que está vivendo é a pessoa que vai sofrer as consequências. Então, basicamente, a gente tem que aceitar aquela pessoa incondicionalmente, como diria Rogers, né? Então, assim, eu acho que para trabalhar tanto individualmente como em grupo, tem que ter muito respeito, não tem que ter julgamento, a gente tem que ouvir e a gente tem que aceitar as limitações de cada um, porque a gente também tem limitações. Vai chegar um momento que a gente não vai saber lidar. Por isso que para trabalhar em grupo, o ideal é ser no mínimo dois psicólogos, 2 terapeutas. Então, o ideal é que tenha no mínimo 2 terapeutas para trabalhar com o grupo, né? E dependendo do tamanho do grupo, pode ser até mais. Então é isso. Sobre os desafios, sobre as funções do terapeuta, não sei se eu estou falando, bom, enfim, sobre os desafios e fatores no aqui e agora. Como você lida com resistências do grupo, como silêncios, confrontos, evitação emocional, quando tenta trabalhar as dinâmicas presentes das interações. Acho que isso eu já falei, né? Depende muito do que acontece, é imprevisível, entendeu? É muito fenomenológico a gente trabalhar com grupo, tanto individualmente como com grupo, é muito fenomenológico. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar seguro, né? As técnicas a gente tem que estar internalizado e com o tempo a gente internaliza essas informações. Então eu pelo menos agora estou aplicando, né, a teoria que teve nesse trabalho com grupos, né? Então, assim, você tem que se respeitar, você tem que saber seus limites também. E, assim, quando a gente não puder elaborar alguma coisa, a gente passa para o colega. Então, a gente tem que ter essa cumplicidade, né? Para trabalhar com grupos, a gente tem que, o ideal é trabalhar com colega e a gente tem que ter essa cumplicidade. Bom, eu creio que é isso, né? Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa, é só mandar uma demanda para mim, tá bom? Que eu vou acabar, que já está passando do tempo que me pediram para falar mais ou menos em 10 minutos. Eu espero que eu tenha atendido o que foi pedido, tá bom? Beijos, sucesso para vocês e qualquer coisa, estou disponível. Tchau.